Oi, oi, oi. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Não sei fazer isso, mas eu queria salvar. Não sei como faz. Alguém sabe me dizer como é que eu fixo o assunto que eu apareci super de repente aqui. Ontem eu tava vendo os produtinhos que eu recebi da loja cetogênica e eu tava olhando o rótulo desse chocolate aqui. E eu pensei, cara, eu preciso explicar isso, porque faz muito sentido essa tabela nutricional. Eu gosto muito das tabelas nutricionais da Chocolife. Gente, alguém me diz se dá pra me escutar direitinho, porque tem uma obra aqui atrás do prédio onde eu moro. E aí, às vezes, eu acabo fazendo todas as mentorias, as aulas e tudo mais ao meio-dia, porque ao meio-dia eles param. E aí eu consigo, né? Aí as pessoas conseguem me ouvir. Então só me dá um alô se dá pra escutar direitinho o que eu falo. Porque hoje eles estão especial e isso, pelo menos aqui, até onde eu sei, era pra ser feriado, né? Mas não tá sendo. Eles estão trabalhando igual e enfim. Mas eu queria mostrar porque muitas vezes as pessoas não sabem ler uma tabela nutricional. As pessoas fixam, já diz aí se vocês são uma delas, fixam em net carbs, carboidrato líquido. Ai, mas desconta fibra e eu posso comer um pouco mais e tudo mais. Olha só, não arruma desculpa para você dizer que você pode comer mais carboidrato, tá? A gente tem que olhar o que realmente é carboidrato que vai impactar a glicemia, porque afinal de contas, tudo que representa para nós é o impacto glicêmico, é o quanto de insulina aquilo que a gente vai comer vai demandar do nosso corpo para que a gente de fato entre e permaneça em cetose. Então, não arrume argumentos para dizer, mas daí se eu faço... É tipo assim, é uma engenharia, né? Porque daí eu tenho tanto, mas daí eu reduzo tanto. Olha só, já fui dessas, tá? Logo quando eu comecei uma alimentação cetogênica, eu também era do tipo assim, querendo achar tudo que eu podia comer de carboidrato, as alternativas 1000. Então eu ficava pensando, não, mas daí tem fibra, então eu reduzo a quantidade de fibra, blá, 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 blá. E as pessoas se enganam nisso. Então a gente precisa encontrar o que é, quando que a gente pode reduzir a quantidade de fibra quando você está falando de alimento de verdade. Daí por isso que eu trouxe aqui 2 exemplos que eu quero mostrar para vocês. Massa com jaque, já falei que a minha favorita é essa, espaguete. Na verdade, cabelo de anjo eu gosto bastante também, porque ela é mais fininha ainda. Então você consegue conseguir, é ótimo, né? Você consegue que ela pegue bastante o sabor e fica uma delícia. Só que eu adoro a tabela nutricional, eu adoro a sinceridade da tabela nutricional desse chocolate. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? E também já falar que a Bela Amêndoa, ela também, os chocolates que eles fazem, os produtos que eles fazem, você pode subtrair fibra. Por quê? Porque fibra está contido na quantidade de carboidrato total. Eu perguntei isso, foi bem incisiva. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, eu não consigo. Ai, que barulheira chata. Eu não sei como é que eu fixo o conteúdo. Alguém sabe me dizer como é que eu fixo o conteúdo? Porque o que é, né? O assunto da live. Enfim, não sei fazer. Então, vamos lá, vamos falar sobre carboidrato, tá? Quando a gente pensa em uma alimentação cetogênica, logo a primeira informação é você precisa cortar carboidrato. Na verdade, não é bem cortar carboidrato, é reduzir de uma forma significativa. A nossa alimentação hoje é muito baseada em carboidrato, então acaba sendo uma alimentação, uma mudança muito significativa e até muitas vezes pensar de uma forma que é uma alimentação muito restritiva, quando na verdade a nossa alimentação atual é que está infinitamente e exageradamente baseada em carboidrato. Então aí a primeira coisa que vem é você tem que restringir carboidrato, é difícil, vai fazer mal para a saúde, porque você precisa de carboidrato, porque seu cérebro ele não funciona se você não tiver glicose, é o único combustível que ele pega e é tudo mentira. Porque na verdade os corpos cetônicos que nós produzimos quando em cetose conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e servir de combustível para o nosso cérebro. Então a gente precisa reduzir sim a quantidade de carboidrato, porque os percentuais precisam estar alinhados com o nosso objetivo, que é entrar em cetose. É alimentação cetogênica, você vai entrar em cetose, você vai produzir corpos cetônicos. Então, daí que vem todo a origem da palavra, né? A etimologia da palavra.
Então, o que a gente pensa, né? Bom, mas aí é carboidrato total, carboidrato líquido. O que é carboidrato total? É tudo de carboidrato que tem num alimento. O que é carboidrato líquido? É o que realmente de carboidrato será absorvido pelo nosso corpo, ou seja, que vai trazer algum tipo de resposta insulinêmica e resposta glicêmica, vai elevar a sua glicemia, não estou dizendo que vai elevar abruptamente, mas que de alguma forma vai impactar na sua glicemia. É só carboidrato que eleva a glicemia? Não é. Esse é um assunto mais extenso, um pouquinho mais... assim, para quem quer, né, biohacker mesmo, que quer levar a alimentação para um próximo passo, dieta cetogênica como um próximo passo, para se conhecer muito mais. Mas já dando um spoiler, assim, que muitas vezes as pessoas, por pensar em uma alimentação cetogênica, afundam-se na gordura, né? E aí acabam, algumas vezes, algumas pessoas ou se afundam na gordura ou se afundam na proteína e acabam tendo uma elevação na glicose. E se esquece que a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outro substrato que não o carboidrato, acontece a partir de qualquer outro substrato. O mais fácil é a proteína, mas a gordura também pode vir a se transformar em glicose. Aliás, é por isso que uma pessoa que consome zero glicose nunca vai ter zero glicemia. Por quê? Porque nós produzimos a glicose. A gente não é existem os aminoácidos essenciais, os lipídios, as gorduras essenciais, que são aquelas que o nosso corpo não produz. Mas não existe glicose essencial, porque o nosso corpo produz glicose quando ele precisa. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Então, o carboidrato líquido é aquela quantidade de carboidrato que realmente vai ser absorvida pelo nosso organismo, que realmente vai impactar na nossa glicemia. Então, por isso é que muitas pessoas têm o entendimento de que, mas é carboidrato líquido, carboidrato total. Já que não vai ser absorvido, porque, por exemplo, ou é fibra ou é poliol, o único poliol que não impacta na glicemia é o eritritol, o poliol, né? Daí nós temos os adoçantes naturais, como stevia, que também relativamente não afeta na glicemia, a lulose, monk fruit, que também não afetam a glicemia. Mas a gente tem que ter isso em mente. Então, o que se busca? Então, se é carboidrato líquido, então eu vou descontar a fibra de tudo. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque se fosse assim de você descontar a fibra de tudo, para pensar, vamos para o exemplo 1, massa com jaque, tá? Se fosse nesse sentido, repara aqui uma coisa. Se você vem aqui para a tabela nutricional, eita, dá para visualizar aqui? Não sei se dá para visualizar, acho que eu estou muito de perto. Aqui, ó, carboidratos, 0 gramas. Fibra alimentar, 4 gramas, tá? Quer dizer que ele é menos 4? Menos 4 de carboidrato? Não, gente. Quer dizer que essa quantidade de fibra não está contida na quantidade de carboidrato. Ou seja, a quantidade de carboidrato da massa é 4 gramas. Acontece que todo o conteúdo de carboidrato é fibra. Então, tenha isso em mente. Vocês vão entender agora no próximo exemplo que eu vou dar. E printei algumas telas, não sei se eu vou conseguir, porque esse negócio assim de printar a tela e tudo mais é meio novo aqui pra mim em live. Mas isso é muito importante de mostrar. Por quê? Porque se você sai sobre o treino de tudo, pensa só, você vai... eu sempre falo o contexto do dia e da refeição, né? Aí você pensa assim, no meu almoço eu comi uma massa com jaque, que tem menos 4 gramas de chocolate, de carboidrato. Então, quer dizer que eu posso comer chocolate porque vai compensar, porque eu comi menos 4, né? Então, eu posso comer 4 gramas mais para chegar a 0. Não é assim que funciona, tá? A regulamentação para rotulagem aqui no Brasil, ela é muito ampla e muito ruim, porque ela deixa uma lacuna. O que é essa lacuna que ela deixa? Ela diz que você pode ou não incluir a quantidade de fibra na quantidade de carboidrato. Ou seja, não é uma regra de que quando você... Toda a quantidade de... Aliás, eu gosto muito de dar um exemplo aqui. Ó, tá vendo que quando a gente fala em gorduras totais, a gente tem sublinhas de gordura saturada e de gordura trans, certo? E aí tem os rótulos americanos que mostram muito isso.
Quando a gente tem o sublinhas de carboidrato, no caso aqui, ó, açúcares, tá vendo que tem, aqui tá dizendo açúcares, tá? Não dá pra ler muito bem, mas aqui tá dizendo açúcares. Açúcares devia de ser uma sublinha, assim como gordura saturada e gordura trans é de gorduras totais. Açúcares devia de ser uma sublinha de carboidratos. Porque açúcar é um carboidrato. Então, no caso da rotulagem, a Anvisa não é taxativa de quando você tem a quantidade de fibra, você tem que botar, você tem que calcular na quantidade de carboidrato total. Por isso que, neste exemplo que eu dei, você não pode subtrair a quantidade de fibra da quantidade de carboidrato, simplesmente porque não está contido. É tipo assim, matemática básica, sabe? Aquelas bolinhas que a gente faz assim, tipo, não está contido. Aqui está a quantidade de fibra e aqui está a quantidade de carboidrato. Não tem nada contido um no outro, entendeu? Então, você não pode simplesmente subtrair quando não está contido, tá? Agora vamos para um exemplo que quando eu olhei isso aqui eu disse, meu Deus, preciso muito mostrar. Primeiro que eu já disse nos stories que eu falei ontem, antes de ontem, sei lá, que tô meio perdida no tempo, de que você não pode simplesmente olhar a tabela nutricional. Você precisa olhar ingredientes. E eu venho a dizer ainda que é muito mais importante você olhar ingredientes e tabela nutricional do que tabela nutricional e ingredientes, tá? Porque muitas vezes você vai ver, por exemplo, 0 carboidrato, 0 açúcar na tabela nutricional. No entanto, se você vai olhar os ingredientes, tem maltodextrina, tem maltitol, tem óleo de soja, tem óleo de girassol. Ontem ainda eu fiz uma consultoria que foi a premiação do workshop que finalizou. E a gente estava falando sobre artrite, doenças inflamatórias, autoimunes e tudo mais. E aí eu disse, olha, pensando numa refeição que você vai fazer fora da alimentação cetogênica, ou até mesmo numa alimentação cetogênica, tá? Tenha em mente que se você consumir algo com uma gordura inflamatória, você vai ter resposta nas suas inflamações das juntas, né? Ali no caso da artrite especificamente. Então, a gente tem que ter em mente também que não é só, porque não tem carboidrato, beleza, pode, porque eu odeio esse pode ou não pode. Numa alimentação cetogênica, não é assim, tá? A gente tem que pensar na qualidade daquilo que a gente consome, na qualidade daquele alimento que a gente vai fazer parte da nossa vida. E por isso que muitas vezes se a gente fala em bacon, e alimentação cetogênica é bacon, é isso, aquilo, outro. Não é simplesmente assim. Sei lá, vamos colocar aqui presunto é proteína, não tem carboidrato. Uma ova, né? Porque tem um monte de amido e um monte de tranqueira ali que coloca. Eu não sou muito a favor de comprar presunto, aliás, quase nunca compro presunto, compro raramente quando vou fazer alguma coisa diferente que eu quero comer. Porque isso tá em a gente ter equilíbrio, né? Inclusive, a semana de embarque na mentoria Keto Life, que vai começar amanhã, vai ser muito bacana, porque no sábado a gente vai fazer uma coisa super especial, que me veio assim uma ideia. E vai ser muito bacana, eu vou fazer uma coisa bem bacana, porque a gente tem que enraizar isso de estilo de vida. Se você não tratar isso com naturalidade, com opções, com alternativas, você não vai conseguir fazer com que seja um estilo de vida, mas sim vai fazer com que seja algo restritivo, algo que você não vai conseguir seguir, e aí você não traz como estilo de vida. Mas enfim, olha só. Vamos para esta tabela nutricional maravilhosa que eu devia ter feito print também, porque eu não sei se vai dar pra olhar aqui direitinho. Deixa eu ver se eu consigo focar, não consigo, né? Tá, vou traduzir pra vocês, tá? Porque eu não vou conseguir, se eu fechar aqui, eu vou fechar a live, daí não vai dar. Aqui, mas depois eu coloco nos meus stories, tá? Então já acompanha aqui comigo que depois vocês vão ver as imagens lá nos meus stories, que daí eu fotografo direitinho. Aqui, veja bem que diz carboidratos totais. Gente, sério, real, oficial. Olha que linda que é essa tabela nutricional, porque ela é fidedigna ao que diz, tá? Tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês da soma. Tá vendo aqui sublinhas, né? Se você soma essas sublinhas, ela tem que dar a soma do carboidrato total, ou ela tem que dar menos do que quantidade de carboidrato total. Se der mais que quantidade de carboidrato total, tá errado aquela quantidade de carboidrato total, ou fibra não estava contida no cálculo de carboidrato total. É o caso da tabela nutricional em inglês
do chocolate da Neugebauer, o 1891, que é o Intense 70% que eles têm e tudo mais. Até fiz print pra mostrar aqui pra vocês sobre ele, tá? Mas olha, veja bem, tá? Aqui, então, nós temos carboidratos totais. Não olhem pra minha unha que não deu tempo de fazer. Mas, ó, carboidratos totais. E aí a gente tem sublinhas. Olha que maravilha. Aqui nós temos polióis, açúcares e outros, tá? E se a gente soma isso daqui, nós vamos ter 10 gramas. Aqui diz que carboidrato total é 12 gramas, tá? 12,6 gramas. Então anota aí comigo. Pega a calculadora aí, ó. Anota aí. Aqui diz que carboidratos totais é 12,6 gramas, tá? Então, e aí, como sublinha, lembra, ó, como sublinha ali, diz que nós temos 10 gramas de poliol, já vamos para essa parte, menos 10 gramas, 2,6, e nós temos 0,5 gramas de açúcares naturais presentes na fruta do coco. Então, nós temos menos 0,5. Eita, Raquel. 12,6 menos 10 menos 0,5. 2,1. E aí você vem aqui em outros, está 2,1. Então, assim, casou direitinho. Os 12,6 gramas está desmembrado naqueles itens que pertencem à sublinha aqui, ó. A essa sublinha aqui de carboidratos totais. Dá um alô aí, tá dando pra entender quem está aí permanentemente na live, porque tem muita gente entrando, saindo. Então só me diz se vocês estão conseguindo entender e já vão mandando as perguntas, mandem as perguntas na caixinha de perguntas também, que fica mais fácil de eu responder. Tá dando pra entender o que eu quero dizer, tanto que eu tô tentando enfatizar pra vocês, que não é simplesmente quantidade de carboidrato, assim, e você, carboidrato líquido, carboidrato total, simplesmente reduzir a quantidade de fibra da quantidade de carboidrato, tudo mais. A gente tem que entender isso para que a gente não fixe nesse valor, para a gente entender o que é que acontece no nosso corpo, para a gente entender as escolhas que a gente tem que fazer, tá? Então vocês viram aqui, tá, Raquel, mas aqui não tinha nada falando de fibra e eu já atingi a quantidade de carboidrato total que dizia aqui, certo? Lembra que eu fiz os cálculos com vocês, né? 12,6 menos 10 menos 0,5, sobrou exatamente os 2,1, que é a quantidade que diz aqui em outros, certo? Aí tá, mas e cadê a fibra? Não tem fibra? Fibra tem. Aqui diz que tem 3,7 gramas de fibra. Ó, fibra. Cadê? Aqui. É o penúltimo aqui. 3,7 gramas de fibra. Tá, então tu não vai subtrair da quantidade de carboidrato total? Não. Por quê? Olha, aí é que eu digo da gente ver a importância de a gente ter uma tabela nutricional bem formulada, bem elaborada, né? Por quê? Primeiro, fibra não era uma sublinha. Tá vendo? Fibra não era uma sublinha aqui. Então quer dizer que ela não está contida na quantidade de carboidrato total. Então eu não posso subtrair esse 3,7 da quantidade de carboidrato total. Aliás, eu ficaria com carboidrato negativo se eu fizesse isso, certo? Por quê? Porque se eu fosse subtrair tudo que tem ali, então não me sobra nada para eu subtrair. Simplesmente porque fibra não está contido na quantidade de carboidrato total. E isso acontece na maior parte das vezes. A fibra não está calculada na quantidade de carboidrato total, que é o exemplo que eu dei da massa com Jaque. Ela não estava inclusa na quantidade de carboidrato total. Você não pode simplesmente subtrair, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês, muito importante de... Ai, mas estão assim, ó, demais hoje. De a gente entender que não é simplesmente sair subtraindo quantidade de fibra da quantidade de carboidrato total. Não façam isso. Entendam o que vocês estão fazendo. Quando que você pode subtrair a quantidade de fibra da quantidade de carboidrato total? Em regra, quando nós estamos falando de alimento de verdade, como, por exemplo, brócolis, berinjela, couve-flor, abacate, oleaginosas, quando diz, né? Por quê?
Porque na tabela TACO, se a gente for olhar a tabela de referência, que foi feito estudo, e daí sim a análise bromatológica, que separou a quantidade de carboidrato, quantidade de cinzas, quantidade disso, quantidade de vitaminas, blá, 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 blá. Quando você usa fontes fidedignas, como tabela TACO, IBGE, USDA, ou algumas fontes nesse sentido, aí sim você pode subtrair. Por quê? Porque no exemplo da tabela TACO que eu estava dando para vocês, ele diz lá no início da tabela que está contido que a fibra, o conteúdo de fibra, está somado à quantidade de carboidrato total. E dessa forma, você pode reduzir. Ok? Próximo ponto. Gente, dá um alô aí, por favor. Me diz se dá pra escutar, se vocês estão conseguindo entender direitinho, né? As informações que eu tô tentando passar aqui pra vocês e tudo mais. Outra coisa. Vamos falar sobre esses 10 gramas de poliol. Quer dizer que... Então, vamos fazer um overview, assim, um resumo, uma conclusão deste chocolate, né? Este chocolate, então, ele tem de açúcar, de carboidrato líquido, ele teria, de forma genérica, 12... Ó, presta atenção, vamos voltar o cálculo de trás para frente. 12,6 gramas de carboidrato, 10 gramas de poliol, 0,5 gramas de açúcares e 2,1 gramas de outros. Então, quer dizer que ele teria, de forma geral, 2,6 gramas de carboidrato líquido, certo? Não posso subtrair fibra, lembra? Porque fibra não estava contida. Então, nós temos 2,6 gramas de carboidrato líquido. Sempre posso subtrair a quantidade de poliol da quantidade de carboidrato total? Não. Por quê? Porque a grande parte dos polióis, como maltitol, xilitol, sorbitol, blá, 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 eles têm algum impacto glicêmico. Eu tenho aqui um post sobre adoçante, depois vou colocar lá nos meus stories de novo. Um gráfico que tem no The Ketogenic Bible que mostra o efeito glicêmico dos adoçantes. Não é tipo branco no preto assim. Até no Keto Mastery tem uma aula sobre adoçantes sensacional. Eu mostro o efeito combinado de... não vamos entrar nisso, né? Mas enfim, posso simplesmente subtrair? Não, porque tem polióis que têm impacto glicêmico. E é menos que açúcar, logicamente, mas isso não quer dizer que não vai impactar na sua glicemia. Inclusive, quando ele é combinado com outras fontes de carboidrato, tem alguns que podem significar mais. Por exemplo, se você... Não é esse, tá? Mas eu vou dar um exemplo hipotético. Se você consome 5 gramas... Exemplos hipotéticos, números extremamente hipotéticos, tá? Porque eles têm efeito adoçante um pouco mais elevado, então se utiliza em menor quantidade nos produtos. Mas se você utiliza o maltitol, 5 gramas de maltitol, você usa isoladamente, sei lá, num café, tá? E aí você usa 5 gramas de maltitol combinado com alguma fonte de carboidrato. O seu impacto glicêmico será maior, logicamente, do que utilizado isoladamente. Então, tem todas umas outras, uns paranauê aí que tem que entender, tá? Então, esses polióis que têm impacto glicêmico, você não pode subtrair. E por isso que vem a importância de você sempre lembrar de ler os ingredientes. Vamos para a leitura de ingredientes deste daqui, certo? Manteiga de cacau, leite de coco em pó, farinha de coco branca em pó, polidextrose. O que é a polidextrose? É uma fibra alimentar que ela tem sido vinculada... Oi? Mamãe, Com fome. Tá, já vou, tá? Que ela tá sendo vinculada com, inclusive, auxiliar para redução de glicemia, tá? É assim, simplesmente usar um monte de polidextrose? Não, porque pode causar diversos distúrbios gastrointestinais e que não é nada agradável. Mas enfim, tá? Polidextrose, fibra de bambu, goma acácia, que também é um tipo de fibra, emulsificantes, lecitina de girassol, edulcorantes, leia-se adoçantes, maltitol, eritritol e estévia. Quer dizer, o que tem mais dos polióis é maltitol, certo? Então, quer dizer que a gente poderia subtrair simplesmente esses 10 gramas de poliol de carboidrato total? Não, não poderia. A gente não sabe quanto que é de eritritol. Vou tentar, tá? Vou tentar falar com eles para saber isso para vocês. Mas o que eu fiz com a Bela Amêndoa. Eu entrei em contato com a Bela Amêndoa. Eu vou fazer os cálculos, não deu tempo de fazer os cálculos ainda.
Mas eu vou fazer os cálculos para falar para vocês sobre o brownie, que eu recebi o mix de brownie, fiz o brownie, uma delícia, mas eu quero fazer o cálculo de carboidrato líquido para mostrar para vocês, tá? Então esse aqui não poderíamos descontar os 10 gramas de poliol que tem da quantidade de carboidrato total. Tá, Raquel, mas e quanto que eu posso descontar? Considera tudo, na pior das hipóteses, eu consideraria tudo como se fosse maltitol, porque daí não tem erro. Então quer dizer que maltitol a gente sempre faz mais ou menos uns 60% de impacto glicêmico menor que açúcar, então ele teria uns 40% de impacto glicêmico. Então eu descontaria 4 gramas. Isso, não, na verdade 6 gramas, né? Então, sendo que ele teria 40% de impacto glicêmico, ele tem, você pode descontar 60%, tá? Então, não, ao contrário, gente. Volta. O xilitol, em geral, diz que ele tem metade... Muita barulheira, né, meu amor? Mas eu tô com fome de um biscoitinho. Tá, eu já vou, tá? O xilitol é um que você pode reduzir 50%. O maltitol você não pode reduzir 50%, você pode reduzir mais ou menos 30% a 40%, então você reduziria 3 a 4 gramas de carboidrato. Então, ao invés de 10, você reduziria um impacto glicêmico diferente. Lógico que nesse daqui não é isso, por quê? Porque ele tem eritritol, eritritol você pode reduzir 100%, maltitol você não pode reduzir 100%, então você reduziria de 30% a 40% da quantidade que tem aqui de poliol, ou seja, se é 10 gramas, você reduziria 3 a 4 gramas da quantidade de carboidrato total. Deu pra entender? É umas coisas meio estranhas. Agora, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês as imagens que eu peguei. Olha só. Olha que interessante esse daqui, tá? Todo mundo sempre me pergunta sobre o chocolate da Arcor, o 70% da Arcor. Então, veja bem que você tem ali, ó, 6,2 gramas de carboidrato, dos quais 5,2 gramas é açúcar, tá? Ou seja... Mamãe, vai lá no meu quarto comigo. Agora não. Toma tua aguinha Só ali. um pouquinho. Espera um pouquinho que eu já vou. Me dá o biscoitinho, me dá o biscoitinho. Já vou. Espera. Ou seja, tá vendo que tem ali 3,6 gramas... Ai, como é que eu baixo isso aqui? Mamãe. 3,6 gramas de Mamãe, fibra mamãe, alimentar. mamãe. Filho, é trabalho, você não pode Eu fazer quero isso. outro desenho. Espera, vai lá e aperta no meio. Já vou. Então, tá vendo que esses 3,6 gramas de fibra alimentar não está contido na quantidade de carboidrato total? Então, você nem pode reduzir. Por quê? Porque se você pega os 6,2 gramas de carboidrato total que você tem ali e reduz aqueles 5,2 gramas de açúcares, você fica com 1 grama. Como que você vai reduzir 3,6 gramas de 1 grama? Não existe, certo? Então, você não pode simplesmente reduzir. Como que eu poderia reduzir se eu tivesse ali quantidade de carboidrato total, 9,8 gramas, dos quais açúcares, 5,2, fibra alimentar, 3,6. Aí sim, você entra numa zona que você poderia simplesmente subtrair, certo? Vamos para outro exemplo. Neugebauer, aquele que eu falei para vocês, né? Essa tabela aqui é a tabela em português deles, não é a tabela em inglês, que é uma que eu quero mostrar também, tá? Olha só, 22 gramas, esse aqui é o chocolate 70% do 1891 lá, 11 gramas de carboidrato, 1,7 gramas de fibra alimentar. Raquel, posso reduzir a fibra alimentar da quantidade de carboidrato? Não sei. Em geral, eu não sei porque não é uma sublinha, não está desmembrado, o que é o que, então fica numa zona que é muito difícil de a gente saber o que é que pode reduzir e o que não pode. Conseguiram entender o que eu quero dizer para vocês sobre a gente não ficar simplesmente sair reduzindo tudo de fibra, tudo de poliol e tudo mais que você vê por aí? Porque senão você não sabe a realidade e você entra, como eu disse no início, muitas vezes essa história de carboidrato líquido, carboidrato total é simplesmente uma justificativa
um jeito que você quer encontrar de poder comer mais carboidrato. Então coloca na cabeça de que você não vai entrar em cetose e permanecer em cetose se você tiver impacto glicêmico, se a sua insulina for um eletrocardiograma. Você não vai ter, não vai entrar, você não vai ser estimulada a utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Deixa eu ver aqui, a Monique perguntou, dependendo do que você come junto, potencializa o pico glicêmico? Com toda certeza, Monique, depende do que você come e potencializa sim. Eu vi outra pergunta. Carne de bode, carne vermelha? Sim, sempre dentro de um contexto. Você tem que equilibrar isso para que seja possível. Então, pessoal, era só isso que eu queria trazer aqui. Tá. Era isso que eu queria trazer nessa live relâmpago, só para mostrar para vocês que é muito mais do que a gente simplesmente pensa que é, mas que também é muito simples, se a gente não simplesmente delegar a responsabilidade do que a gente come para a indústria. Se a gente entender o que a gente está fazendo e a gente começar a tomar as nossas próprias decisões, afinal de contas, ninguém está com uma arma apontando para a sua cabeça dizendo coma, né? Você escolhe comer, você escolhe, você faz escolhas, então você tem que colocar na cabeça o que você realmente quer. Você acha que o Butter Coffee é importante? Moro fora do país, tenho fácil acesso. Thaís, lembra, você sabe muito bem disso, que precisa estar dentro do contexto. Se ele é importante, não é importante. Ele não é fundamental muito mais do que outros aspectos que você precisa levar em consideração, tá? E sempre, lógico, ele não é um plus, né? Ele faz parte de todo o equilíbrio e contexto, né? Então, você sabe disso, moça. Você sabe. E muito além do Butter Coffee, eu acho que antes de butter, a gente devia ter os MCT no café do que simplesmente tacar manteiga. Então a gente teria que ter isso. Tem algumas outras, tem várias estratégias compostas nesse momento, assim. Tem algumas pessoas que dizem que não faz sentido nenhum você colocar um tanto de gordura. E, gente, o Bulletproof ele não é a pílula mágica, tá? Inclusive, para quem segue uma alimentação carbogênica, simplesmente tomar o Bulletproof, você não vai sentir nada de energia, nada. Por quê? Porque você não tem receptores para isso, seu corpo não está utilizando a gordura para isso. Então, aquela gordura que você vai consumir, vai simplesmente ser estocada? Não, mas ela vai servir para as outras necessidades que a gordura tem no nosso corpo, as outras funções. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas se você combina uma proteína junto, uma proteína mais simples, como, por exemplo, um colágeno ou alguma coisa, algo nesse sentido, você tem um efeito potencializado, inclusive para emagrecimento, mas isso era uma outra conversa, tá? Até perdi um pouco do fio da meada, mas eu queria trazer isso para vocês, de a gente entender. Esse Igor Pepe queria saber se tem diferença nesses pontos. Não entendi muito bem que pontos. De você tomar o Bulletproof quando tem Bulletproof no café? No café da manhã? Se ele já tem no café da manhã, é porque ele está incluso no cálculo de total de energia. Então, você pode simplesmente tomar ou você pode simplesmente não tomar. Você pode incluir aquela gordura em outra refeição. Você pode simplesmente não consumir aquela gordura naquele momento específico. Normalmente, ele está equilibrado no contexto da refeição, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente vou dar um exemplo hipotético, tá? Se a gente tem um bolinho de chocolate ou uma panqueca com chocolate em cima que tem, né? Provavelmente aquela quantidade do Keto Coffee ele equilibra a carga glicêmica de gordura da refeição para que você não tenha um pico glicêmico. Deu para entender? Então tem todas essas, uma dança das cadeiras para conseguir fazer cardápios. Por isso que às vezes não é tão imediato assim que vocês vão ver cardápios novos no app, tá? Que bom, Thaís, eu fico muito feliz. Então, era isso que eu queria trazer, refazendo o convite amanhã. Primeiro que amanhã tem um sorteio da loja, então quem ainda não comentou, comenta lá. E segundo que amanhã começa a semana de embarque na mentoria Keto Life, tá? Ou na Keto Life, pra você aprender muitos detalhes que você ainda não sabe, quem é novo aqui, muito mais ainda. Muito mais importante, participar para entender muitos aspectos. No mais, era isso. Super beijo. Ótima terça-feira para todos vocês. Fiquem com Deus e sigam aqui. Beijos.